está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bem-vindas e bem-vindos ao canal da vida, o Trigo Mais Fino. Estamos aqui para mais uma exposição das riquezas do nosso Deus triuno. Essa aí. Hoje o nosso mergulho vai ser na jornada de Abraão, lá em Gênesis. E a gente vai se basear nas reflexões de ministros que, olha, estudaram muito essa história. E uma história fundamental, né? Com certeza. Vamos ver como a vida dele, com altos e baixos, espelha a nossa própria caminhada quando somos chamados por Deus. O foco vai ser na fé, no propósito divino e, claro, naquela diferença básica entre viver para Deus e viver para o mundo. Um contraste bem claro na vida dele. Exato. E para começar a desembrulhar isso, que tal a gente olhar para dois símbolos bem fortes na vida de Abraão? O altar e a tenda. Perfeito. O altar e a tenda. Os ministros que estudamos, eles apontam um contraste bem interessante aqui. Enquanto o pessoal da época, pensando lá em Babel, queria construir cidades, né, para ter segurança, e torres para fazer um nome. Gênesis 11 mostra isso. Queriam permanência e fama aqui na terra. Isso, mas Abraão, quando Deus o chamou, respondeu de um jeito diferente. Ele construiu altares. Gênesis 12 já menciona isso logo de cara. Exatamente. O altar lhe simboliza a consagração total a Deus. É colocar tudo, sabe? Tudo que a gente é, o que a gente tem, a serviço dele. Uma entrega mesmo. É um testemunho vivo contra essa autoglorificação que a gente vê no mundo. E aí, depois do altar, vinha o quê? A tenda? A tenda. A tenda representa essa condição de peregrino. Hebreus 11 fala disso, né? Reconhecer que aqui não é nosso lar definitivo. A gente está buscando a pátria celestial, a Nova Jerusalém. Faz todo sentido a ordem. Totalmente. Primeiro Deus, o altar. Depois o nosso viver terreno, a tenda. É o contrário da mentalidade de Babel, que era só segurança e nome aqui. E tem mais. Diga. Aquele segundo altar que ele fez, lembra? Entre Betel, que significa casa de Deus, e Ai, que é tipo um monte de ruínas. Isso está lá em Gênesis 12, verso 8. Isso reforça demais a ideia. Para quem é chamado por Deus, só a casa de Deus tem valor eterno. O resto, é passageiro, é ruína em potencial. Que forte isso. Mas olha, a jornada de Abraão não foi só vitória, né? Os ministros também falam das fraquezas dele, dos testes. Ah, sim. Essencial lembrar disso. Eu lembro bem daquela passagem, puxa, difícil, quando a fome apertou e ele desceu para o Egito. E aí, por medo, ele mentiu sobre Sara, né? Falou que era irmã dele. Gênesis 12 conta essa história. Exato. Isso mostra que ele não era um super-homem espiritual sem falhas. Era gente como a gente. E é justamente aí, né? Nessas horas de fraqueza que a soberania e a graça de Deus, elas brilham de um jeito especial. Como assim? Mesmo com o tropeço de Abraão, Deus agiu. Ele protegeu Sara, cuidou de Abraão. E tem um detalhe, ele saiu do Egito mais rico. É verdade. Tinha esquecido disso. Isso ensinou para ele, de um jeito muito prático, sobre a fidelidade de Deus. Deus cuida dos seus, independente da nossa força no momento. A graça dele é tão grande que pode até usar nossas falhas para nos abençoar. Não que seja desculpa para errar, claro. Claro. Mas é para mostrar o poder dele que nos sustenta. E olha que interessante, depois que ele volta para Betel, para o lugar do altar, e abre mão da terra na disputa com Ló, lá em Gênesis 13... Ah, sim, ele cedeu a melhor parte para Ló. Exato, mostrando que não estava lutando por interesse próprio. Logo depois disso, Deus aparece para ele de novo, reafirma a promessa, fortalece a fé dele. Parece que essa rendição, esse desapego, abre espaço para Deus confirmar o chamado, né? Faz muito sentido. E a partir de Gênesis 15, parece que a experiência dele fica ainda mais interna, né? Deus reafirma a promessa da semente e da terra. Isso, aí a coisa aprofunda mesmo. Os ministros, eles enfatizam muito isso. Aquela fé preciosa que foi creditada a Abraão como justiça, em Gênesis 15.6. Sim, um versículo-chave. Não era só crer que Deus ia dar coisas, tipo bens, proteção externa. Era crer que Deus podia fazer algo dentro dele, forjar algo nele para produzir a semente prometida. A semente.
que é interpretada como o próprio Cristo. Nada que vem da gente, sabe? Nossas qualidades, nosso esforço, nada disso produz Cristo. É só o que Deus opera internamente. Uma obra totalmente divina. Totalmente. E a Terra Prometida também aponta para Cristo. Ele é o nosso lugar de vida, de sustento, de vitória sobre os inimigos. É onde o reino de Deus se manifesta para nós. E hoje, essa terra se expande na igreja, que é o corpo de Cristo. Uau! E isso nos leva para uma distinção muito importante que os ministros fazem. A diferença entre bênção e graça. Explica melhor. Bênção, nesse sentido, seriam os benefícios externos, a provisão para a nossa vida aqui. E graça, a graça é o próprio Deus entrando em nós, se tornando nosso desfrute para cumprir o propósito eterno dele. Como a gente vê em João ou 1 Coríntios 15. O foco do Novo Testamento é na graça. Entendi. Quer dizer, a bênção cuida do nosso viver, mas a graça cumpre o propósito de Deus em nós. Perfeito, é isso. Então, resumindo essa jornada incrível de Abraão, com base nessas reflexões, começa com o chamado de Deus, aí vem a consagração total no altar, o desapego do mundo simbolizado pela tenda. Peregrinação constante. Isso. Passa pelo aprendizado duro nas falhas, mas sempre sustentado pela graça de Deus. E culmina num foco cada vez maior no trabalho interno de Deus. Exato. Para gerar Cristo, que é a semente, em nós e para nos firmar nele, que é a terra prometida. Você resumiu muito bem. É essa a trajetória. Uma trajetória de fé que vai se aprofundando. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se a jornada de Abraão foi essa evolução, de confiar na proteção externa para uma fé profunda no que Deus faria dentro dele, a graça formando Cristo. Sim. Será que hoje, às vezes, a nossa busca tão intensa só por bênçãos externas, por soluções para a vida aqui, será que isso não pode, sem querer, nos desviar da graça maior? Que é ter o próprio Deus como nosso tudo, nosso desfrute, que é o que Ele mais quer nos dar para cumprir o plano dele? Nossa, uma pergunta forte para terminar. Fica aí para a gente pensar, né? Qual tem sido o nosso foco principal? A bênção ou a graça? O externo ou o Deus que quer habitar e operar dentro de nós? Fica a reflexão.